Chegamos na terceira temporada do Café no Teatro. Eu e meu amigo Alexandre Corrêa, a gente está aqui para trazer sempre reflexões, inquietações acerca de temas que são importantes para a nossa vida e para os nossos negócios. E a cada temporada a gente traz uma novidade, normalmente são temas um pouco mais espinhosos, mais difíceis de refletir, mas nessa terceira temporada, aproveitando da amizade que nós já temos com vocês, a gente quer fazer algo um pouquinho diferente, pelo menos para iniciar nesse episódio, certo? Muitas pessoas sabem, né, Alexandre, que eu e você, nós temos uma banda, né, a banda Playmobil, os Aquaplays, que toca músicas dos anos 80, anos 90, com outros músicos maravilhosos, e a gente gosta muito de música, em especial músicas antigas, não é isso? É isso mesmo, música antiga, não que a gente seja antigo, não, é só um gosto particular. Então a gente acabou decidindo fazer o primeiro episódio da terceira temporada sobre músicas que marcaram a nossa vida, as nossas reflexões e por que elas marcaram. Então, em vez de falar sobre as músicas, a gente preferiu tocar um pedacinho delas e você acompanha junto com a gente. Vamos lá? Isso aí, vamos lá? Vamos pra mim, então. Quem sou eu e quem é você? Essa história eu não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo no mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai, o que importa é saber pra quê e pra quem. É que o destino transforma num dia um menino em herói de TV. Enquanto a gente pensa que sabe de tudo, o mundo muda de cena em menos de um segundo. Oh, rock estrela. Mais uma vez, vai lá. Rock estrela. Legal essa música, né? Não sei se todo mundo conhece ou não, você certamente se lembra, né? Essa música é do Léo Jaime. Vai ser no YouTube esses dias. Essa música é do Léo Jaime. O Léo Jaime ele foi um dos vocalistas lá no início de carreira da banda João Penca e os Miquinhos, né? Mas depois ele fez carreira solo e essa música é legal porque ela foi tema de um filme chamado Rock Estrela. Inclusive o Léo Jaime tem músicas muito interessantes. Só que engraçado, Alexandre, é que lá nos anos 80, quando eu tive contato pela primeira vez com essa música, me chamou a atenção a melodia, como muitas músicas daquela época. Só que depois, quando a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a refletir sobre a letra e entender, né? E pelo menos essa música, ela me traz uma reflexão muito importante, cara, sobre o propósito de vida de cada um. Pelo menos essa primeira estrofe, essa primeira parte, fala isso, quem sou eu e quem é você, ou seja, a gente precisa entender exatamente a nossa razão de existência, a nossa missão de vida, né, o nosso propósito. E algo que eu acho legal nessa música é quando ele fala assim, o que importa é saber para quê e para quem. Porque às vezes a gente vai vivendo uma vida meio sem sentido, meio perdendo tempo com coisas que não vale a pena, vivendo momentos que depois a gente olha ali em frente e fala, cara, era melhor não ter feito aquilo. E uma forma de você conseguir escolher melhor as suas atitudes, os seus caminhos, é quando você tem essa clareza do para que você existe, para quem você existe. Então já fica essa reflexão para todos nós, né? Qual que é a nossa missão, o nosso propósito, para que a gente existe? E assim a gente vai escolhendo os melhores caminhos. Mas também tem uma partezinha da música, que é a segunda parte que eu cantei aqui, que fala de mudança, né? E quando a gente menos percebe, tudo muda, tudo é diferente. E por fim, essa música fala do quê? Dessas coisas que acontecem na vida e de repente uma pessoa que estava ali em casa, um menino, vira um herói de TV. Então a gente pode chegar, pode crescer, desde que a gente descubra os nossos propósitos e a gente saiba manejar bem essas mudanças. Quanta coisa, né? Uma música. Quanta bacana. Uma música, a gente não imagina, às vezes a gente vê um rock e pensa que é simplesmente um conjunto de 3 acordes, mas tem muita mensagem. Legal. Léo Jaime era um grande poeta, apesar das suas músicas brincalhonas. É verdade isso. Tem música que te marcou? Tem, eu vou tocar uma aqui que me marcou muito, né? E você falou do valor do tempo, né? Eu vou tocar uma música aqui que se chama Tempo Perdido, de um grande poeta da música, do Legião Urbana, do Renato Russo, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado
é bem mais belo que esse sangue marrom e tão sério e selvagem, selvagem. Cara, que escolha, hein? Que música! Legal, né? O que ela disse pra você? O legal dessa música é que ela fala do valor do tempo, né? Somos tão jovens, temos todo o tempo do mundo, mas todo dia quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, né? E a gente vê o tempo passando, né? Todo dia a mais, mas todo dia a mais é um dia a menos, né? E eu acho que essa música fala de juventude, fala de um monte de coisa oculta, aí tem gente que fala até de que ela tem outros significados políticos, mas ela fala do valor do tempo, de você não desperdiçar seu tempo, né? E o tempo é um agiota que cobra caro demais pelas faturas que a gente não pagou no tempo certo. Então acho que o mais bacana dessa música é ela trazer a gente para esse protagonismo que a gente deve ter para a própria vida e que isso é construído com o usufruto do tempo, né? Temos nosso próprio tempo. Somos tão jovens, mas não temos tempo a perder. E essa é a poesia. Essa música venceu o teste do tempo, ela tem quase 40 anos, e que isso é uma marca das boas obras, né? Só as boas obras, elas vencem o teste do tempo, e essa é uma clássica música, inclusive que você pode interpretá-la para o que você quiser. Então eu gosto muito dessa música, e ela marcou uma geração. Pois é, o tempo também é selvagem. Legal, cara. E por falar em músicas que marcaram geração e não são esquecidas, vamos fazer mais uma, acho que vai ficar legal. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem fingir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Musicão, né? Grande Lulu Santos. Grande sensacional. Lulu Santos. Lulu Santos. E as novas gerações, quando a gente pergunta dele, elas falam assim, é o jurado do The Voice, né? Às vezes não prestam atenção, não sabem toda a produção musical dele, não que seja ruim ser jurado do The Voice, mas ele tem tanta coisa legal como essa música. Essa música, ela fala justamente sobre essa mutabilidade que é a vida, né? O quanto que as coisas mudam e tem tudo a ver com o que eu falo nas minhas palestras, que é justamente isso, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, ou seja, a gente tem que estar preparado para a mudança. E eu gosto quando ele fala que tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. De fato, já mudou alguma coisa. Né? Um homem nunca pisa no mesmo rio duas vezes. Duas vezes, exatamente, que vem da filosofia antiga e acho que tem tudo a ver, né? A gente tem que estar preparado para essa mudança, para essa impermanência. Mas a única parte que eu questiono, não que eu discorde de Lulu, é quando ele fala justamente isso, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. E é curioso, e de fato a gente tem que estar preparado para mudar tudo o tempo todo. Mas eu sempre questiono dizendo o seguinte, que tem coisa que não muda, sabia? Tudo muda o tempo todo? Não, tem coisa que não muda. E o que não muda? Princípios. Então, por exemplo, no relacionamento humano, vou pegar só um exemplo, ser ético. Era importante no passado, é importante hoje e será importante no futuro. Ainda mais, porque vai ficar muito provavelmente com menos gente olhando isso como um valor. Mas por que ética é importante e continuar sendo importante? Porque é um princípio. Né? E princípios não mudam. Então quer dizer o seguinte, que a forma da gente trabalhar, a forma da gente viver, a forma da gente vender, a forma da gente fazer as coisas que a gente faz, alcançar resultado, as coisas que a gente busca na nossa vida, né? Quero trocar de casa, quero mudar de carro, isso tudo é válido, mas a gente não pode perder os nossos princípios, que são de fato coisas que sustentam a nossa vida e os nossos resultados, como ética, respeito, gratidão, solidariedade, amor. Então são princípios que tudo pode mudar, mas eles sempre continuarão sendo
importantes. Segundo o Stephen Covey, do 7 Hábitos, ele fala que tem 3 coisas que não mudam. Princípios, a nossa capacidade de escolher, a gente nunca vai perder essa capacidade de escolha, e, por incrível que pareça, o que nunca muda é a mudança. Ou seja, sempre vai existir. É a única constante. E tanto é que uma música que fala sobre mudança continua atual e constante, né? E legal é que se falava muito, às vezes fala que o rock tem uma pobreza musical, mas quando você olha as composições do Lulu, ela é super sofisticada, é cheio de melodias, tem 30 acordes, modulações. É difícil de tocar, né? E ele é legal porque a música dele tinha uma certa riqueza inclusive de interpretações, de letra, né? Acho que é isso que nos dá, às vezes, um saudosismo, né, da música dos anos 80 ou 90, não só porque elas têm esse conteúdo, mas porque elas marcaram uma geração, marcaram uma época, e elas servem, inclusive, para filosofar. Exatamente. Dessa, né? Ou ilustrar alguma palestra, talvez. Aliás, uma música que eu uso muito em palestra é essa aqui. Vamos cantar junto, Marcelo? Poxa, se eu souber, vamos lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ó, tive uma ideia agora. E se a gente desdizer tudo que a gente disse antes? Tem como? Tem, vamos lá. Vamos lá. Eu vou desdizer agora um pouco do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bom que você parou isso, não é aumentar o tom, né? O que é o amor? Cara, o que é legal ele falar isso. Vou desdizer, mas depois ele diz a mesma coisa. Né? Depois Muito doido. Até se ele não for metamorfose, ele deixa de ser, né? Legal. Mas eu acho muito legal dessa música. Ela foi composta nos anos 70 e ela nunca foi tão atual quanto agora, né? O mundo nunca foi tão complexo, as coisas nunca mudaram tanto e as pessoas estão cheias de certezas, lacrando, cancelando, com certezas absolutas. E eu acho que o Raul Seixas, né, por trás de toda essa caricatura de maluco beleza, de doidão, ele era muito lúcido. Aliás, ele tem uma frase, né, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Então ele era genial, né? E eu acho que essa coisa da metamorfose ambulante diz muito a respeito de como a gente tem que lidar com o mundo, com as mudanças. Eu acho que se você tem uma velha opinião formada sobre tudo, é só questão de tempo, cedo ou tarde você estará errado e sua velha opinião será apenas isso, uma opinião velha. Então acho que o Raulzito mandou muito bem. No mundo mutante a gente precisa, as coisas mudam e a gente precisa acompanhar o passo do tempo, o passo da nossa época e a gente precisa ser, como ele disse, um bocado metamorfose ambulante também. Cara, que legal. Como diz uma frase que eu vi uma vez, dizia assim, pior do que você mudar de opinião é você não ter uma opinião para mudar. Muito legal. Olha só, você que acompanhou esse primeiro episódio, que foi uma jam session, uma coisa mais livre, diferente do formato, eu posso te dar 2 notícias interessantes. Se você gostou das músicas, então acompanhe as nossas redes sociais, outras coisas da gente, porque vira e mexe a gente coloca músicas lá da banda Playmobil, não vai ficar por aqui não. Agora, se você não gostou das nossas músicas, então você vai ficar feliz porque os outros episódios não terão músicas, tá certo? É só nesse primeiro para fazer essa abertura e eu acho que trazendo reflexões e inquietações, por que não, né, Alexandre? Inquietações para um mundo em perpétua mudança. Exatamente. Esperamos vocês nos próximos episódios dessa 3ª temporada. Tem coisa muito legal nessa temporada, tá legal? Vamos lá! Uou!